Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma matéria de fiscalidade. Vamos falar sobre as taxas de IRC que se aplicam às pequenas e médias empresas, bem como às small mid-cap, empresas de pequena e média capitalização. Falaremos também do Orçamento Geral do Estado 2024 e de uma nova taxa reduzida para as startups. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Imagine-se a seguinte situação. Uma empresa que apresentou no ano de 2023 rendimentos e gastos, conforme podemos verificar através da análise da sua demonstração dos resultados. A empresa em causa é uma empresa integrada no âmbito das pequenas e médias empresas. Já vamos ver os limites que, em termos fiscais, são consagrados para a classificação de pequenas e médias entidades, bem como small mid-cap, para que possamos usufruir de uma taxa de IRC mais reduzida até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável. Entretanto, a empresa teve um volume de faturação de 1.950.000 euros, expresso na rúbrica Vendas e Serviços Prestados. Ainda no âmbito dos rendimentos, subsídios à exploração 150.000 euros. E depois teve um amplo conjunto de gastos, nomeadamente o custo das mercadorias vendidas, de 1.200.000, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, teve ainda outros rendimentos de 2.000 euros e outros gastos de 500.000. Forma-se, na soma algébrica deste primeiro enquadramento de rendimentos e gastos, o denominado EBITDA da empresa, ou seja, o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e dos impostos. Ou seja, o EBITDA da empresa começa a ser formado com as vendas mais os subsídios à exploração, menos o custo das mercadorias, menos os gastos com pessoal, menos os fornecimentos e serviços, menos os outros gastos, mais os outros rendimentos. Então temos mais os outros rendimentos, menos os outros gastos, e forma-se assim o denominado EBITDA da empresa. 301.500 euros, este é o primeiro resultado contabilístico da empresa, aqui através da demonstração dos resultados normalizada. Seguidamente, a empresa reconheceu depreciações e amortizações no período de 2023. Se ao EBITDA deduzirmos as depreciações e as amortizações do período, vamos formar o denominado resultado operacional, ou um resultado antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. 151.500 euros. A empresa, devido a ter um empréstimo bancário este ano de 2023, suportou juros de 61.500 euros. Ou seja, se ao resultado operacional deduzirmos os juros e gastos similares suportados, obtemos o resultado contabilístico final antes de impostos, efetivamente o EBT, ou o resultado antes de impostos. Agora, a grande questão é qual vai ser o imposto sobre o rendimento do período, qual vai ser o IRC que esta empresa vai ter de suportar e qual o resultado líquido do período. Bom, para se calcular o IRC de uma empresa, nós temos como ponto de partida o resultado contabilístico dessa empresa. O resultado contabilístico que é obtido através de todos os rendimentos deduzidos de todos os gastos suportados. Trata-se do resultado antes de impostos.
tomando como ponto de partida o resultado antes de impostos da empresa, haverá que proceder a um conjunto de correções de âmbito fiscal. É que anteriormente o que nós tivemos a ver através da demonstração dos resultados, digamos que é a perspectiva contabilística desta matéria. Mas para calcular o imposto teremos de ter em consideração a perspectiva fiscal. O resultado antes de impostos ele é dado pelos rendimentos menos os gastos e no caso foram 90 mil euros. No entanto, a empresa vai ter de fazer um conjunto de correções de âmbito fiscal, as quais estarão consagradas no código do IRC. Essas correções serão feitas na declaração modelo 22. Haverá determinadas correções fiscais a acrescer, determinadas correções fiscais a deduzir. No caso concreto desta empresa, o contabilista chegou a 30 mil euros de ajustamentos fiscais a acrescer e que terão sido determinados gastos que a empresa reconheceu ao longo do período e que não são fiscalmente aceitos nos termos do Código do IRC, e muito concretamente o artigo 23A do Código do IRC, dos encargos não dedutíveis. Entretanto, a empresa também teve ali um ajustamento fiscal a deduzir, terá sido um determinado benefício fiscal que lhe vai permitir deduzir ali nas correções fiscais. Neste percurso do resultado contabilístico até ao resultado fiscal, ao resultado contabilístico acrescemos 30 mil euros, deduzimos 800 euros e chegamos a um lucro tributável de 119.200 euros. Portanto, estas correções de ajustamentos fiscais a deduzir e a acrescer foram feitas na declaração modelo 22. Declaração modelo 22, a qual efetivamente contempla no seu quadro 07 todas as correções fiscais a acrescer e, seguidamente, o elenco das correções fiscais a deduzir. E para cada empresa há que analisar, em conformidade com as circunstâncias, quais as correções que terão de ser efetuadas em relação à formação do lucro tributável. No fundo, esta empresa obteve um lucro tributável de 119.200 euros. Não tendo prejuízos fiscais para deduzir, com base no artigo 52 do Código do IRC, significa que a matéria coletável desta empresa foram de 119.200 euros. E é aqui que se vai aplicar a nova taxa reduzida de IRC. Ora, para pequenas e médias entidades, bem como para small mid cap, até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável aplicam-se 17%, o que dá 8.500 euros, e o excedente, perante 50 mil euros, aplicar-se-á 21%. Portanto, uma vez que esta entidade teve, conforme acabamos de observar, uma matéria coletável de 119.200 euros, e será sobre a matéria coletável que se aplicará a taxa de IRC, aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, vamos aplicar, a partir de agora, 17%. E isto configura um valor de 8.500 euros. 8.500 euros. E tudo o que foi além de 50 mil euros, ou seja, 119.200 menos 50 mil euros de matéria coletável, aplicar-se-á a taxa geral de 21%. Esta taxa de 21% é a taxa que se aplica às grandes empresas. As grandes empresas, toda a sua matéria coletável está sujeita a 21%. As pequenas e médias empresas e as small mid cap é que têm uma taxa reduzida de 17% aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável.
Isso significa que a coleta da empresa é constituída por os dois valores agora calculados, portanto, esta empresa tem uma coleta de 23.032 euros. Existe aqui um benefício fiscal relativamente à aplicação de 17% aos primeiros 50 mil euros. Porque, naturalmente, nós aplicaríamos 21% se não existisse esta redução de taxa. Nós aplicaríamos, naturalmente, 21% sobre 50 mil. Na verdade, aplicamos 17% sobre os 50 mil. Portanto, a diferença entre o que seria aplicar a taxa geral e o que é aplicar a taxa reduzida prefaz aquilo a que se denomina pelo benefício fiscal e, portanto, são 2.000 euros. Esta empresa tem uma redução do IRC de 2.000 euros por aplicação da taxa reduzida. Entretanto, para se calcular o IRC de uma empresa, para além da coleta que foi agora assim calculada, a empresa necessita de determinar o valor da derrama municipal. E a derrama municipal nada mais é do que uma taxa que pode variar entre 0 e 1,5%, dependendo dos municípios, sendo que essa taxa que varia entre 0 e 1,5%, eu vou considerar que no caso desta empresa em concreto, o município onde a empresa está estabelecida cobra 1,5% e sobre o lucro tributável da empresa. A derrama é aplicada ao lucro tributável da empresa. São 1.788 euros. Entretanto, as empresas também calculam o seu IRC através da determinação de tributações autónomas. São taxas que incidem sobre um conjunto de encargos de despesas de gastos incorridos pela entidade. Vamos considerar que esta entidade calculou 5.000 euros de tributações autónomas. As tributações autónomas são calculadas com base no artigo 88 do Código do IRC. Ora, a soma destes três montantes para esta empresa, a soma da coleta com a derrama municipal, com as tributações autónomas previstas no artigo 88 e que se aplicaram a esta entidade em concreto, prefaz o valor de 29.820 euros. Este é o montante do imposto estimado para o período. E o imposto estimado para o período fará parte da demonstração dos resultados da empresa na rúbrica do IRC. 29.820 é o valor que a empresa teve de colocar no seu imposto sobre o rendimento do período na demonstração dos resultados e assim apresentou o seu resultado líquido do período, nada mais do que o resultado antes de impostos, menos o respectivo imposto, ou seja, o resultado líquido do período. Agora a questão é a seguinte: esta empresa teve aqui um benefício. Aos primeiros 50.000 euros aplicou 17% de taxa, é uma taxa reduzida. E só aplicou 21% ao excesso perante 50.000 euros. Atualmente são 50.000 euros, no ano anterior eram 25.000. Em que circunstâncias é que as empresas aplicam esta redução de taxa? As taxas de IRC, as taxas gerais do imposto, a taxa está prevista no artigo 87 do Código do IRC. Diz-nos que a taxa de IRC é de 21% em termos gerais, exceto nos casos previstos nos números seguintes, nomeadamente no caso dos sujeitos passivos que exerçam diretamente a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena e média empresa, ou a empresa de pequena e média capitalização,
denominada por Small Mid Cap, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei 372/2007, 6 de novembro, a taxa de IRC aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável é 17%, aplicando-se a taxa prevista no número anterior, ou seja, 21%, ao excedente, exatamente como nós fizemos. Só que temos de saber quais as condições para que uma entidade seja efetivamente classificada de pequena e média empresa ou, eventualmente, de pequena e média capitalização. Nestes termos, e considerando ali o Decreto-Lei 372/2007, temos que, nos termos do artigo 2º deste mesmo decreto, o que é uma média empresa, o que é uma pequena empresa, o que é uma microempresa e depois o que é uma small mid cap. Bom, relativamente a uma média entidade, uma média empresa, a categoria de média empresa é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros. Ou, a categoria de média empresa é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e o total do balanço anual não excede 43 milhões de euros. Temos aqui que analisar a questão do número de trabalhadores com o volume de negócios ou, eventualmente, o número de trabalhadores com o total anual do balanço. E se numa das condições alcançarmos limites inferiores àqueles que estão aqui referenciados, estamos qualificados como uma média entidade e podemos usufruir da taxa reduzida. Já para sermos considerados uma pequena empresa, que também usufruímos da taxa reduzida, a categoria de pequena empresa é constituída por empresas que empregam menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 10 milhões de euros, ou então empresas que empregam menos de 50 pessoas e cujo balanço anual não excede 10 milhões de euros. Se uma das duas condições se verificar, pelo menos uma das duas condições se verificar, então somos classificados como empresas, pequenas empresas. Já uma microempresa, ela é constituída, ou é uma entidade constituída por empresas que empregam menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 2 milhões de euros. Ou, a categoria de microempresa é constituída por pequenas empresas que empregam menos de 10 pessoas e cujo balanço total anual não excede 2 milhões de euros. Portanto, número de pessoas e volume de negócios, ou número de pessoas e total do balanço inferior aos limites referenciados, indicam que a nossa entidade é considerada uma microempresa. E o que é que são empresas de pequena e média capitalização? Bom, aqui nos termos do número 3 do artigo 2º deste Decreto-Lei número 372/2007, uma empresa é considerada de pequena e média capitalização quando empregue menos de 500 pessoas. Na verdade, as empresas de pequena e média capitalização, conhecidas pelas Small Mid Cap, são as entidades que, não sendo pequenas e médias entidades, se qualificam na categoria de empresas de pequena e média capitalização, nos termos da norma, e uma empresa é assim considerada quando empregue menos de 500 pessoas. Para efeitos da qualificação como uma empresa de pequena e média capitalização,
as empresas devem ser consideradas como sendo autónomas, nos termos do número 1 deste artigo 3º do anexo ao referido decreto-lei, independentemente das relações estabelecidas com outras empresas através de detenções de capital ou direitos de voto. Ora, pequenas e médias empresas, nos termos que acabamos de analisar, small mid cap, nos termos que acabamos de analisar, a partir de agora e até ao dia 31 de maio de 2024 decorre o prazo para entregar a declaração modelo 22 em relação ao ano de 2023 e podem assim usufruir de uma taxa reduzida de IRC de 17% aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável e o excedente a 21%. A própria declaração modelo 22, no seu quadro número 10, já está a nova declaração modelo 22, entretanto já aprovada e em vigor, já contempla esta questão, ou seja, no quadro 10 já lá está para pequenas e médias entidades e small mid cap, conforme se pode aqui observar, 17% até aos primeiros 50 mil euros. E esse valor será inscrito no campo 347A. O excesso, ou seja, 21% sobre o excesso perante 50 mil euros de matéria coletável, será conduzido ao campo 347B, exatamente como na parte final aqui deste exercício podemos observar aqui o tal quadro 10 devidamente preenchido. 50 mil euros vezes 17%, 8.500 euros. E temos aqui um benefício, no fundo, de 2.000 euros, porque se calculássemos 21% de 50 mil euros, daria 10.500. E, portanto, temos assim uma redução de 2.000 euros. E, no caso concreto desta entidade, em que aplicamos acima de 50 mil euros, ou seja, 119.200 menos 50 mil, os 21%, ou seja, 14.532, exatamente conforme está atualmente previsto na lei. A soma das duas partes prefaz 23.032, que é a denominada coleta do imposto, uma das componentes do imposto, porque o imposto é constituído pela derrama municipal mais as tributações autónomas e a verdade é que tudo junto para esta empresa deu 29.820 e que foi o montante conduzido à sua demonstração dos resultados, 29.820. O Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024 contempla uma medida que se aplicará às startups que reúnam determinadas condições. É que a taxa de IRC de 17% para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável, no caso de sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que sejam qualificados como pequena ou média empresa ou empresa de pequena e média capitalização, vai ser reduzida para 12,5%, portanto até aos primeiros 50 mil euros aplicar-se-á 12,5%, no caso das entidades qualificadas como startup. E para ser qualificada como startup e para poder usufruir de uma redução de taxa de 12,5% para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável, depois o que exceder os 50 mil euros aplicar-se-á 21%, terá de reunir as condições e de uma forma cumulativa que passamos a elencar e que estão previstas na linha F do número 1 do artigo 2º da Lei 21/2023 de 25 de maio. E essas condições cumulativas são as seguintes. Terá de ser considerada uma empresa inovadora com elevado potencial de crescimento,
com um modelo de negócio, produtos ou serviços inovadores, enquadrando-se nos termos definidos pela Portaria 195/2018, 5 de julho, ou à qual tenha sido reconhecida idoneidade pela Agência Nacional de Inovação SA, na prática de atividades de investigação e desenvolvimento ou certificação do processo de reconhecimento de empresas do setor da tecnologia. E, cumulativamente, tenham concluído, pelo menos, uma ronda de financiamento de capital de risco por entidade legalmente habilitada para o investimento em capital de risco, sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou de autoridade internacional congénere da Comissão, ou mediante a aportação de instrumentos de capital ou quase capital por parte de investidores que não sejam acionistas fundadores da empresa, por exemplo, nomeadamente os Business Angels, devidamente certificados pelo IAPMEI. Se efetivamente a entidade reunir as condições ora elencadas e de forma cumulativa, ela é considerada uma startup para estes efeitos aqui e para os efeitos de, nos seus primeiros 50.000 euros de matéria coletável, ter a utilização de uma taxa de 12,5% de IRC. Isto é uma medida do Orçamento Geral do Estado para 2024. Ou seja, só quando forem apurados os resultados de 2024 e se entregar a declaração modelo 22 até 31 de maio de 2025 é que isto poderá ser efetivamente aplicado e nas circunstâncias que abordei. Já a questão anterior da redução de taxa para 17% aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável para as small mid cap e para as pequenas e médias empresas, isso já vai ser utilizado agora. Ou seja, até ao dia 31 de maio de 2024, na entrega da declaração modelo 22, que corresponde ao período de 2023. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.